Muito bem, meus amigos, estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Esse vídeo você só assiste aqui. Você que está aí rolando, assistindo o YouTube agora neste momento e ainda não é inscrito no meu canal, peço a sua força, a sua determinação aí de me ajudar a fazer esse canal crescer cada vez mais. Se inscreva aqui, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui, se inscrever no meu canal, curtir, comentar os meus vídeos e fazer com que o YouTube reconheça o meu canal e mande para muito mais pessoas. Gostaria muito de agradecer a cada um de vocês que são meus convidados, que estão sempre participando aqui comigo no meu canal. Muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Saí dos 800 e agora indo rumo a 900 seguidores. Quero contar com você. Muito obrigado. Bom, algumas notícias referentes ao Corinthians no dia de hoje. E eu gostaria de estar partilhando com vocês alguns assuntos relacionados ao nosso todo-poderoso Timão. Mantuan, zagueiro, atacante do Corinthians que está jogando no Zenit da Rússia. Quando o Corinthians trouxe o Yuri Alberto por empréstimo para o Corinthians pelo prazo de 1 ano, o Corinthians enviou o Mantuan e o goleiro Ivan para o Zenit da Rússia para ficarem lá sob empréstimo também. Só que o Corinthians estipulou o passe do Mantuan. O Ivan, todos nós sabemos que ele já voltou e está lá no Vasco. E o Mantuan ficou lá no Zenit. E o passe do Mantuan está estipulado em 10 milhões de euros. Foi estipulado lá no início das negociações. 10 milhões de euros. Depois correu todo o tempo, o Corinthians e o Zenit entraram num acordo e o Corinthians ficou em definitivo com Yuri Alberto e colocou o Robert Renan no negócio, colocou o Duqueiroz, o Mantuan, eles querem um desconto no valor do passe do Mantuan, ou seja, negociações foram feitas para que o Yuri Alberto viesse em definitivo e o Robert Renan fosse em definitivo para lá. Pois bem, perdemos um baita de um zagueiro que é o Robert Renan. Duqueiroz vai agora no meio do ano também para o Zenit. E o Zenit mostrou interesse em ficar em definitivo com o Mantuan. Mas aí, nessa negociação em definitivo do Yuri Alberto para o Corinthians, ficou estipulado que o Zenit teria um desconto no valor do passe do Mantuan. De 10 milhões de euros, o Zenit oferece para o Corinthians a bagatela de 3 milhões de euros. É mole ou quer mais? E eu me sinto, assim, completamente atordoado com uma notícia dessa, em saber que a direção do Corinthians pode aceitar este negócio. Não é possível. Não é possível essa direção do Corinthians aceitar 3 milhões, de 10 milhões cair para 3, cerca de 70% do valor o Zenit quer pagar, e o Corinthians tem essa deficiência no ataque, então traga-o de volta. Não deixa ficar lá. Se é para pagar 3 milhões, não aceita e traz de volta. Não foi. O Corinthians deu prioridade ao Zenit, estipulou o passe em 10 milhões. E agora eles querem pagar 3. Não vende, é simples. É simples, não precisa fazer negócio com o Mantuan. E o Corinthians é muito mais negócio trazer ele de volta. Que o menino é bom, é jovem, apesar do histórico de 2 cirurgias no joelho, mas ele é bom jogador. E ele no Corinthians vai render muito mais do que esses 3 milhões de euros que o Zenit está oferecendo. E a diretoria do Corinthians, se fizer esse negócio, mais uma incompetência da direção do Corinthians. Falando em incompetência, eu quero falar sobre o zagueiro Gustavo Henrique do Sub-20 que o Corinthians negociou com o Red Bull Bragantino. Valor do passe do Gustavo Henrique,
R$ 2,5 milhões por 50% dos direitos econômicos do Gustavo Henrique. Ou seja, ele vai para o Bragantino e o Corinthians vai receber R$ 2,5 milhões e vai ficar com 50% do passe do garoto para uma venda futura. Agora eu quero analisar com vocês o seguinte. Foi perguntado para o Danilo e foi perguntado para o Fernando Lázaro também se o Corinthians iria aproveitar o Gustavo Henrique no time principal. E eles falaram que poderia negociar porque ele não tem chance. Ora, eu quero dizer para vocês o seguinte, se ele não tem chance de jogar no Corinthians, por que o Corinthians quer ficar com 50%? Por que o Corinthians já não pega e já não vende tudo? Se ele não é bom. Por que ficar segurando 50%? Ah, mas ele pode ser vendido num futuro. Calma aí. Se ele pode ser vendido num futuro por um valor bem maior, por que desfazer do garoto? Por que não lapidar esse jogador, sendo que nós temos um histórico de formar grandes zagueiros no Corinthians? Por que não lapidar esse menino e segurar o valor dele? Porque o que o Corinthians vai fazer com R$ 2,5 milhões? Nada. Não faz nada. Ah, mas vamos segurar 50%. Então, peraí. Tem coisa errada aí. Mais uma incompetência dessa diretoria do Corinthians em fazer compra e venda de jogadores. Porque não é possível vender um jogador por R$ 2,5 milhões do sub-20. O menino, se eu não me engano, está com 17 para 18 anos de idade. Menino novo, onde o Danilo falou que não tem condições e o Fernando Lázaro disse que não vai utilizá-lo. Aí o Corinthians pega e vende e segura 50%. Ou seja, opa, vou segurar 50% porque ele pode ser vendido no futuro, pode ser bom. Mas se tá com esse pensamento, por que não fica com ele no clube? Dá para entender a incompetência da diretoria do Corinthians em fazer negócio? É um absurdo o quanto que essa diretoria do Corinthians erra quando se trata da compra e venda de jogadores. Mais um erro que eu quero citar para vocês. Não estou querendo pegar no pé da direção do Corinthians, não. Não estou querendo pegar no pé e criar assim, um carnaval aqui no meu canal, não. Só para ganhar audiência. Eu estou falando aquilo que é real. Quer mais uma incompetência da diretoria do Corinthians? O Renato Augusto vai ficar cerca de 15 partidas sem jogar. Nós estamos no mês de abril. Ele vai ficar 2 meses parado fazendo tratamento. Cirurgia e tratamento depois. Maio, junho. Ou seja, ele deve voltar a jogar futebol no final de junho e início de julho. No meio do ano, já passou do meio do ano, porque julho já é o mês 7, já passou do meio do ano, quando o Renato Augusto vai voltar a jogar futebol e nós nem sabemos como é que ele vai se comportar depois. Porque ele tem 35 anos e a gente não sabemos qual vai ser a reação do Renato Augusto quando voltar. Esse é um ponto de interrogação que todos nós corintianos sempre tivemos. Não sabemos o que o Renato Augusto vai render quando volta de uma lesão. Ninguém sabe. Dessa última lesão que ele teve, ele voltou e ficou só 12 minutos em campo. Nada mais que isso. E a incompetência da diretoria do Corinthians, sabendo disso, corre no mercado agora para achar um substituto para o Renato Augusto. Aí eu pergunto para você que está me assistindo agora. Precisava esperar o Renato Augusto se machucar e ficar fora do time para a diretoria corintiana correr atrás de um jogador para substituí-lo? Precisava isso ter acontecido? Será que a diretoria do Corinthians, com a equipe médica, com a equipe técnica, será que eles não perceberam que o Renato Augusto é limitado hoje fisicamente? Será que ninguém chegou para o Duílio e disse, olha, Duílio, abre o sinal de alerta com o Renato Augusto, porque nós não vamos poder contar com ele todos os jogos. Ou seja, contrata um substituto para o lugar do Renato Augusto, porque você não vai poder contar com ele sempre. Será que ninguém falou isso para o Duílio? Ou será que o Duílio é cego, que não viu? Eu estou longe do Corinthians e estou vendo isso.
que o Renato Augusto não tem mais condições? Será que eu vejo aqui o Duílio que está todo dia com eles? Essa história do Duílio querer ser paizão e sair por cima quando terminar o mandato dele, isso não cola. O Corinthians precisa de um presidente ativo, com força, que contrata jogadores, que traga, que monte um elenco forte para poder chegar em todas as competições, fazendo o retorno financeiro aumentar cada vez mais. Mas precisava esperar o jogador machucar para poder correr atrás de um substituto? Não precisava. Mas, infelizmente, a direção corintiana, através do seu Alessandro, através do Duílio e até pouco tempo atrás do Roberto de Andrade, só fizeram lambanças no que se diz respeito à contratação e venda de jogadores. É capaz de vender o Mantuan por 3 milhões de euros, já vendeu o Gustavo Henrique por 2 milhões e meio de reais, 50% dos direitos do menino, sem saber se ele é bom ou não. Alguns ali, o Danilo e o Fernando Lázaro, falaram que não vão utilizá-lo. Se não vão utilizá-lo, vende tudo. Ou seja, ganhava 5 milhões de reais ao invés de 2,5. Para que ficar com 50% do menino, sendo que ele não é bom? Não dá para entender essa direção do Corinthians. E o terceiro absurdo é querer contratar um jogador agora, sabendo que o Renato Augusto se lesionou. Não dá para entender a incompetência que é a direção do Corinthians no que se diz respeito à compra e venda de jogadores. É muita incompetência. É isso aí, rapaziada. Notícias do Corinthians do dia de hoje. Gostaria de agradecer a sua audiência, você que está aqui no meu canal, ficou comigo até agora, o finalzinho. Muito obrigado. Obrigado mesmo de coração pela sua participação. Se inscreva se você não é inscrito no meu canal, rumo a 900 seguidores. E eu preciso de você que está aqui me assistindo agora, ok? Rapaziada, obrigado. Tamo junto. Vai, Corinthians!